Vamos ter uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN. A gente volta a falar sobre as denúncias de adultização e exploração de menores nas redes sociais, feitas pelo influenciador digital Felca. Esse tema tem gerado muito debate, esquerda e direita têm defendido. Aqui em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já manifestou apoio à necessidade de pautar projetos que visem a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Para repercutir, nós conversamos com o juiz Iberê de Castro Dias, que atua na Vara da Infância e Juventude. Boa tarde, doutor. Obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa necessidade, se o senhor vê que há sim uma necessidade premente de uma regulamentação, até para evitar que essas crianças sejam expostas e mais, para que essas crianças e adolescentes também não tenham acesso a conteúdo erótico de redes sociais. Olá, Uribe, Tainá, olá quem nos assiste, um prazer estar aqui. Sem dúvida nenhuma, o principal ponto hoje é a regulamentação das mídias sociais, né? Esse vídeo do Felca foi extremamente importante para chamar a atenção para algo sobre o que vários especialistas já vinham falando há anos, né? Os problemas todos relacionados a crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente trata aqui de exploração sexual de crianças e adolescentes, mas trata também da exploração do trabalho infantil de crianças e adolescentes por mães, pais, eventualmente. A gente trata de diversos perigos, inclusive com risco de morte, com situações bastante graves, que a gente vê já há anos acontecendo, e é absolutamente essencial que as mídias sociais, que os ambientes cibernéticos, que ganham muito dinheiro, inclusive, com a exploração dessas imagens, tenham mecanismos eficazes de controle. E para que eles desenvolvam esses mecanismos eficazes de controle, é essencial que a legislação brasileira preveja quais os caminhos para isso acontecer, né? Existem diversos projetos de lei, diversos PLs a respeito desse tema. O PL 2628 talvez seja o mais emblemático, bastante completo, e é um momento absolutamente fundamental para a Câmara e para o Senado voltarem os olhos para esse tema e fazerem todos os esforços necessários para que o PL 2628, eventualmente outros projetos de lei que estejam relacionados a esse tema, sejam debatidos e efetivamente aprovados. Agora, tudo bem? Aqui é a Tainá Falcão falando contigo, Iberê, para a gente entender um pouco também o que pode surgir, o que seria ideal em meio a essas discussões sobre projetos que na prática vão funcionar. Porque na hora em que surge um assunto na internet, a gente vê que a política se mobiliza, começa a dar uma atenção maior para um assunto que não é tão novo assim. Ganhou essa repercussão na internet, né, onde tudo ganha essa dimensão maior para o bem e para o mal. Nesse caso, é uma atenção necessária, mas tem inúmeros projetos já ali no Congresso Nacional sendo apresentados nesse sentido de combater a adultização, esse palavrão da criança e do adolescente. Você que trabalha com isso, que atua nessa área, o que seria algo factível na sua avaliação? Que tipo de proposta precisa avançar aqui? Os projetos de lei que existem sobre o tema têm diversos aspectos, né? São bem completos e tem muito juridiquês no meio. Eu vou tentar traduzir dois pontos que são fundamentais, me parece, para esse debate e para esse projeto de lei ser eficaz. O primeiro deles tem a ver com o efetivo controle da idade de quem acessa mídias sociais. Já existem mecanismos digitais para verificação das idades de quem frequenta os ambientes digitais, mecanismos que são muito mais seguros do que aqueles que são aplicados hoje, que basicamente é você clicar num box em branco ali, né? Dar tique num box em branco e dizer que você tem mais de 13 anos. Qualquer pessoa com 5 anos pode acessar a internet a partir dizendo que tem mais de 13 anos. Então, um dos pontos fundamentais é o efetivo controle da idade das pessoas que acessam as mídias sociais, para que seja possível fazer com que essas pessoas acessem apenas conteúdos que sejam adequados às suas faixas etárias. E, além disso, a possibilidade de as mídias sociais em geral, né, as plataformas digitais em geral, conseguirem acompanhar, né, fazer o acompanhamento, a investigação do que se posta na sua rede e, eventualmente, derrubar as mídias que sejam
que violem esses termos legais, né? Obviamente, não é razoável, em 2025, com todos os recursos tecnológicos que existem, que plataformas digitais façam vistas grossas, por exemplo, a conteúdo pornográfico infantil. E, infelizmente, é ainda o que se vê, o que acontece, apesar de todos os meios digitais já implementados para isso. Então, primeiro ponto, controlar a idade de quem acessa. Opa, deu. A gente perdeu o sinal do Dr. Iberê, que estava explicando sobre a necessidade das mídias digitais terem algum tipo de controle, essas empresas terem algum tipo de responsabilidade para não deixar crianças menores de 13 anos, por exemplo, terem redes sociais próprias, já que elas não poderiam ter acesso exatamente a esse tipo de conteúdo. Doutor, voltou o sinal com o senhor estava terminando dizendo da responsabilização dessas redes sociais. Basicamente são esses dois pontos fundamentais, né? O controle etário de quem acessa as mídias sociais e também a possibilidade de os ambientes digitais, as plataformas digitais, acompanharem tudo aquilo que se posta no seu ambiente e efetivamente derrubarem os conteúdos que violem essas políticas e que violem direitos de crianças e adolescentes.